Os sistemas aeroportuários são compostos de vários componentes, incluindo pistas de pouso e decolagem, pistas de taxiamento, pátios, terminais de passageiros, passarelas e sistemas de manipulação de bagagens. Em qualquer aeroporto, cada um desses componentes tem sua própria capacidade e nível de serviço. Do ponto de vista de capacidade, a das pistas de pouso e decolagem são consideradas o principal gargalo do sistema de controle de tráfego aéreo e o fator que normalmente determina a capacidade final de todo o aeroporto. Além disso, o aumento significativo da capacidade das pistas de pouso e decolagem de um aeroporto é extremamente difícil. A construção de novas pistas requer uma quantidade significativa de terreno e pode causar grandes impactos ambientais, que exigem longos processos de revisão e aprovação. Podem levar anos para serem concluídos. Os aeroportos costumam ter padrões para sua operação que valem de forma universal em todos os lugares do mundo. Entre esses padrões estão os nomes das pistas. As marcações e placas do pavimento do aeroporto fornecem informações úteis para o piloto durante a decolagem, pouso e taxiamento. A uniformidade nas marcações e sinais dos aeroportos aumenta a segurança e melhora a sua eficiência. As marcações das pistas são brancas. As marcações para pistas de taxiamento, áreas não destinadas ao uso de aeronaves e posições de espera são amarelas. As pistas de pouso e decolagem dos aeroportos são numeradas de acordo com a orientação da bússola, mostrando o 360 representando o norte, 90 representando o leste, 180 representando o sul e 270 representando o oeste. As pistas são numeradas entre 1 e 36. Para as cabeceiras das pistas, o último número é descartado e cada número individual é pronunciado. Por exemplo, a direção de uma bússola de 310 graus seria 31 e seria pronunciada como 31. A FAA, que é a Agência de Aviação Civil dos Estados Unidos, arredonda as direções para a dezena mais próxima, portanto, mesmo se a direção for 308 graus, a pista seria chamada de 31. Como a maioria das pistas é orientada para aproveitar as vantagens dos ventos predominantes para auxiliar nas decolagens e pousos, elas podem ser usadas em qualquer direção. É por isso que a maioria das pistas tem dois números. O segundo número difere em 18 ou 180 graus. Alguns aeroportos são mais movimentados do que outros. Os aeroportos que possuem duas pistas paralelas indo na mesma direção são designados como pista da esquerda ou direita, usando os termos em inglês com um L, left, ou R, right. Nesse caso, a pista 31 seria chamada de 31R ou 31L. Se houver três pistas paralelas, a designação de C será atribuída à pista no centro. Nesse caso, teríamos 31L, 31R e 31C. Uma preocupação importante no planejamento de um aeroporto é a adequação da sua infraestrutura, principalmente em relação ao layout das suas pistas de pouso, para lidar com a demanda prevista de operações. Se a demanda de tráfego aéreo exceder a capacidade do aeroporto ou do espaço aéreo, vão acontecer atrasos, gerando despesas para as companhias aéreas, inconveniência para os passageiros e uma maior carga de trabalho para o sistema de controle de tráfego aéreo e também para os funcionários e administradores do aeroporto. Na maioria dos aeroportos, especialmente naqueles aeroportos de serviço comercial e da aviação geral, que atendem a pequenas comunidades, a demanda por serviço não excede a capacidade de forma constante. Embora existam vários indicadores para expressar a capacidade de uma pista de pouso e decolagem de um aeroporto, todos eles tentam estabelecer o número de movimentos de aeronaves que pode ser acomodado por um sistema de pouso e decolagem de um sistema durante um determinado período de tempo. É importante estar claro que a capacidade de uma pista de pouso e decolagem
é de fato uma quantidade probabilística. O que se espera é que a capacidade de uma pista de pouso e decolagem varie ao longo do tempo, dependendo das condições de vento, visibilidade, da habilidade dos controladores de tráfego aéreo e da composição da frota de aeronaves que utiliza a pista. Portanto, o número dado para a capacidade de pistas de pouso e decolagem de um aeroporto específico deve ser sempre considerado como uma média, ou, mais especificamente, o número esperado de movimentos realizados durante um período de tempo especificado. Entre os indicadores mais comuns da capacidade das pistas de pouso e decolagem estão a capacidade máxima operacional, a capacidade prática por hora, a capacidade sustentada, a capacidade declarada. A capacidade máxima operacional, ou capacidade de saturação, é o número esperado de movimentos de aeronaves que pode ser executado em 1 hora em um sistema de pista de pouso e decolagem, sem violar as regras de controle de tráfego aéreo e assumindo uma demanda contínua de aeronaves. Essa definição não faz nenhuma referência ao nível de serviço associado. Importante é estabelecer esse número máximo que não viola as regras de controle de tráfego aéreo, como, por exemplo, requisitos de separação entre aeronaves, alocação dos movimentos entre as pistas de pouso e decolagem, entre outros fatores. Mas não se tem preocupação com a espera associada à acomodação desse número de aeronaves na pista de pouso e decolagem. Em oposição à capacidade máxima por hora, a capacidade prática por hora se preocupa com o nível de serviço resultante. A capacidade prática é definida como o número esperado de movimentos que pode ser executado em 1 hora em um sistema de pista de pouso e decolagem com uma espera média por movimento de 4 minutos. Um valor limite para o nível de serviço aceitável é especificado. Uma pista de pouso e decolagem atingiria sua capacidade prática logo que esse limite fosse excedido. Normalmente, a capacidade prática é igual a 80% até 90% da capacidade máxima operacional. A capacidade sustentada de uma pista de pouso e decolagem é outro indicador que tenta incorporar o nível de serviço na definição de capacidade. Capacidade sustentada é definida como o número de movimentos por hora que podem ser razoavelmente sustentados por um período de várias horas. Essa noção de razoavelmente sustentado é bastante ambígua. Se refere principalmente à carga de trabalho do sistema de controle de tráfego aéreo e dos seus controladores. Em geral, a capacidade sustentada é igual a 90% da capacidade máxima operacional e pode se aproximar de 100% para configurações com baixa capacidade máxima operacional. Já a capacidade declarada está intimamente relacionado ao conceito de capacidade sustentada. Capacidade declarada é definida como o número de movimentos de aeronaves por hora de um aeroporto que pode atender a um nível de serviço razoável. Para pistas de pouso e decolagem de aeroporto, a espera é normalmente o indicador de desempenho principal utilizado para estabelecer o nível de serviço. Apesar das diferentes metodologias que são utilizadas para calcular a quantidade de movimentos, ou seja, a quantidade de pousos e decolagens que acontecem naquela pista, existem vários fatores que afetam a capacidade de um sistema, e eles incluem o número e a disposição das pistas de pouso e decolagem, exigências de separação entre a aeronave impostas pelo sistema de controle de tráfego aéreo, condições meteorológicas, incluindo a visibilidade, o teto de nuvens e a precipitação, direção e força do vento, composição da frota de aeronaves que utiliza o aeroporto, ou seja, pesadas, grandes ou pequenas, composição dos movimentos nas pistas de pouso e decolagem, tipo e localização das saídas das pistas, a condição e o desempenho do sistema de controle de tráfego aéreo
e considerações relacionadas ao ruído e outras considerações ambientais. Vamos falar sobre cada um desses fatores. Número e características geométricas das pistas de pouso e decolagem. Esse é talvez o fator mais importante que afeta a capacidade das pistas de pouso e decolagem de aeroporto. Para esse tipo de infraestrutura, é necessário diferenciar entre o número real de pistas físicas de pouso e decolagem e o número das que estão ativas em um dado momento. Um aeroporto, por exemplo, pode ter 5 ou 6 pistas de pouso e decolagem, mas somente 3 ou 4 estar disponíveis em um dado momento. A razão para essa diferença pode ser atribuída ao fato de que algumas pistas de pouso e decolagem podem não ser utilizadas por determinadas condições meteorológicas ou ambientais. O número de pistas ativas simultaneamente é fator principal na definição da capacidade do lado aéreo. Além disso, as características geométricas precisas dessas pistas também afetam essa capacidade, uma vez que estabelece a interdependência entre as diferentes pistas de pouso e decolagem de um aeroporto. Requisitos de separação impostos pelo controle de tráfego aéreo. A fim de garantir a segurança das operações, qualquer sistema de controle de tráfego aéreo deve estabelecer uma série de separações mínimas necessárias entre os diversos tipos de aeronaves. Esses requisitos de separação têm um impacto direto sobre o número de movimentos que podem ser atendidos em um determinado período de tempo e, consequentemente, sobre a capacidade das pistas de pouso e decolagem. Para fins de definição desses requisitos, as aeronaves são normalmente classificadas em 3 ou 4 classes, de acordo com seu tamanho e peso, ou seja, pesada, P, grande, G e pequena, M. Condições meteorológicas. As condições meteorológicas podem ter um impacto significativo sobre a capacidade de uma pista de pouso e decolagem de um aeroporto. Especificamente, o teto de nuvens e a visibilidade são os 2 parâmetros que determinam a categoria meteorológica na qual o aeroporto opera em um determinado momento. Para cada categoria meteorológica, diferentes procedimentos de aproximação, separação e sequenciamento seriam usados pelo controle de tráfego aéreo. Isso significa que a capacidade do aeroporto é significativamente afetada pelas condições meteorológicas. Além do teto e da visibilidade, a chuva e o gelo normalmente impactam negativamente na capacidade das pistas de pouso e decolagem. Isso ocorre porque a chuva e a formação de gelo resultam frequentemente na condição de má visibilidade, menor aderência superficial e diminuindo a capacidade de frenagem. Além disso, as aeronaves precisam ser descongeladas, o que exige mais tempo antes da decolagem. Em casos extremos, nevascas e tempestades podem levar ao fechamento temporário do aeroporto. Direção e força dos ventos. Desempenham um papel importante na definição da capacidade do lado aéreo de um aeroporto. Conforme especificado pela Organização da Aviação Civil Internacional, uma pista de pouso e decolagem não pode ser utilizada se o componente do vento cruzado ultrapassar certo limite. O vento cruzado é o componente superficial que é perpendicular ao eixo da pista de pouso e decolagem. Assim, a direção e a força do vento realmente determinam quais pistas de pouso e decolagem podem estar ativas em um determinado momento. Portanto, para aeroportos que enfrentam fortes ventos vindo de diferentes direções, pode haver uma grande variação no intervalo da capacidade disponível do sistema das pistas de pouso e decolagem. Composição da frota de aeronaves. O tipo de aeronave que utiliza uma pista de pouso e decolagem também pode ter um impacto significativo sobre a capacidade das pistas de pouso e decolagem. Isso ocorre porque as exigências de separação e do controle de tráfego aéreo dependem do tipo de aeronave.
Geralmente, uma composição de frota de aeronaves homogênea é preferível a uma composição não homogênea do ponto de vista da capacidade, bem como do ponto de vista do controle de tráfego aéreo. Composição e sequência de movimentos. Além do tipo de aeronave, outro fator que impacta é a composição dos próprios movimentos das aeronaves. De um modo geral, a pista de pouso e decolagem pode controlar mais decolagens por hora do que pousos, supondo que, em ambas as situações, a composição de aeronave seja a mesma. Os controladores de tráfego aéreo normalmente preferem utilizar as pistas separadas para pousos e para decolagens, se esta disponibilidade existir. Tipo e localização da saída das pistas de pouso e decolagem. O tempo de ocupação da pista de pouso e decolagem é aquele entre o momento em que uma aeronave toca na pista e o momento em que ela a desocupa totalmente. A localização da saída de pista desempenha um papel importante na determinação deste tempo de ocupação e, portanto, também impacta a capacidade da pista, já que, para certas combinações de movimentos de aeronaves, a liberação para decolagem só é concedida após a aterrissagem da aeronave anterior ter sido concluída e a pista liberada. Condição e desempenho do sistema de controle de tráfego aéreo. A qualidade do sistema de controle de tráfego aéreo e o nível de habilidade dos seus controladores também desempenham um papel importante na determinação da capacidade das pistas de pouso e decolagem. As separações apertadas entre as aeronaves, por exemplo, só são possíveis se o sistema de controle de tráfego aéreo for altamente preciso na exibição das informações sobre as posições das aeronaves e se seus controladores forem altamente qualificados para espaçar as aeronaves com precisão. Além disso, se os controladores de tráfego aéreo perceberem que um determinado piloto é inexperiente ou está tendo dificuldades para entender as instruções, eles devem reduzir as operações para possibilitar margens adicionais de segurança, que também impactariam a capacidade. Considerações sobre os níveis de ruído. Por último, as considerações ambientais e, em particular, os níveis de ruído podem afetar a capacidade das pistas de pouso e decolagem. Por exemplo, se mais de uma pista pudesse ser utilizada em um determinado momento, do ponto de vista meteorológico e de direção do vento, as considerações sobre os níveis de ruído estariam entre os outros fatores a serem considerados na decisão final sobre qual pista seria utilizada e, portanto, atuariam como uma restrição adicional da capacidade do aeroporto.